tudo bem com vocês? Bem, esse é o nosso terceiro encontro e a aula de hoje é... Bem, eu estava olhando para essa lâmpada e imaginando como seria difícil encontrar o soquete ideal se não houvesse uma padronização nessas roscas das lâmpadas. Foi com esse intuito que o homem criou a normalização, para facilitar a sua vida. Existem normas para tudo, normas que regulamentam a qualidade, a classificação, a produção e o emprego de diversos materiais. As normas também atendem exigências relacionadas à comercialização dos produtos, tais como as unidades de medida. As normas é um conjunto de critérios, de regras para a fabricação de produtos industriais e prestação de serviço. É com a existência das normas na produção industrial que os produtos obedecem formas, medidas e conceitos pré-determinados. E é a obrigação do fabricante seguir à risca e rigorosamente essa produção e essas normas para que venha o produto ter uma boa qualidade. O exemplo disso, os tijolos. Como você pode ver, esse tijolo aqui nas minhas mãos, ele obedece normas. Normas quanto à sua fabricação, à sua qualidade, o seu tamanho, peso e transporte. Mas isso não é novidade. A necessidade de criar parâmetros para a construção civil, isso já é bem antigo. E eu mostrei isso na aula anterior. A necessidade surgiu há 5.000 anos atrás no Egito Antigo. Um exemplo disso, a cidade de Akhenaton, um faraó que queria construir uma enorme cidade em tão pouco tempo. Para solucionar esse problema da rapidez, os construtores da cidade criaram parâmetros para os blocos de calcário e granito. Eles fizeram blocos bem mais leves e menores para ter uma facilidade de transportar da pedreira até o canteiro de obra. E com esses blocos pequenos e leves, eles tinham um assentamento dos blocos bem mais rápidos. Os povos antigos, eles construíam e usavam nos seus materiais parâmetros, normas. Eles padronizavam esses materiais para obter maior facilidade na construção e qualidade. Infelizmente, eles não documentavam esses parâmetros. A normalização é muito importante para a indústria. Já imaginou como a normalização é importante na nossa área de trabalho, a construção civil? Pois na construção civil todos nós que trabalhamos na construção civil obedecemos normas relacionadas à elétrica, à hidráulica e normas arquitetônicas. A normalização é a atividade que estabelece em relação a problemas existentes ou problemas em potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva em vista de obter um grau ótimo de ordem. O exemplo disso foi o que eu dei no início da aula, a situação das roscas das lâmpadas. Se não houvesse uma padronização, isso seria um problema em potencial. Vamos à origem desse conceito. Tudo começou na Revolução Industrial, ali na Inglaterra, com a produção em massa de muitos materiais. A fabricação de um mesmo material em grande quantidade. Nessa época da Revolução Industrial, que aconteceu há muitos anos atrás, o número de ferramentas, equipamentos e máquinas usados na indústria cresceu muito. E o consumo de peças também. Imagina o que era fazer a reposição de uma peça sem a normalização e sem medidas oficiais. Tinha roscas, tinha parafusos e porcas de tudo que era tamanho. E para encontrar a peça certa, levava-se até meses ou anos. O homem, para solucionar esse problema, teve que normalizar a produção. E daí surgiram grandes homens sábios responsáveis por essa função. Um deles foi Joseph Whitworth, em 1839, que solucionou o problema dos parafusos. Joseph Whitworth, ele resolveu o problema dos parafusos e começou a produzir materiais padronizados, dando muitos benefícios para toda a indústria e comércio.
Já imaginou as tubulações e conexões que encontramos por aí, com seus vários tamanhos e formas diferentes? Só é possível encontrar um tubo certo para uma conexão certa porque elas estão debaixo de normas. Se não fosse por isso, seria uma grande confusão. Baseado nisso, os outros países começaram a criar suas normas e a padronizar a sua indústria. Porém, surgiu outros problemas, pois os países começaram a padronizar dentro das suas unidades de medidas, ocasionando assim problemas. Talvez esse tenha sido o maior problema da normalização. Eu crio meus próprios parâmetros, vou impor esses parâmetros na minha produção, mas na hora de comercializar com um comprador que vai ter outros parâmetros diferentes, vai haver um grande problema. Um exemplo disso é essas ferramentas. Essas ferramentas aqui no nosso país, ela é encontrada em unidade decimal, o milímetro. Eu tenho peças de 6 milímetros, 9 milímetros, 11 milímetros. Porém, nos Estados Unidos, a unidade de medida que encontramos lá é diferente, é a polegada. Então, as mesmas peças vai ser de 1/4, 3/8 e 7/16. Talvez esse seja o maior problema na hora da comunicação. É por isso que é muito importante o estudo das unidades de medida, o conhecimento das unidades de medida, pois o nosso sistema de unidade de medida é o decimal, que é o mesmo adotado pela ISO, Organização Internacional de Normalização. Baseado nisso, nós vamos conhecer quem são essas organizações que criam as normas da nossa produção industrial. As organizações surgiram com a finalidade de criar documentos com informações técnicas importantes para o fabricante e para o consumidor. As normas criadas pelas organizações são baseadas em experimentos empíricos de uma boa qualidade, estabelecida por um consenso e aprovada por uma organização reconhecida, que fornece para o uso comum e repetitivo regras, diretrizes e características para a atividade e seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação para um determinado contexto. As organizações surgiram com a reunião de fabricantes, consumidores e institutos de pesquisa. As primeiras instituições surgiram no início do século passado. Uma das primeiras foi o Instituto Britânico de Normalização. As associações internacionais de normalização aconselham os países a adotarem o sistema de terminologia correspondente, quer dizer, os mesmos símbolos, os mesmos padrões e as mesmas unidades de medida, visando a produção de materiais de boa qualidade e uma boa comercialização. Agora nós vamos conhecer os institutos internacionais, associações internacionais que ajudaram na padronização. São essas: a IEC, Comissão Internacional de Eletrotécnica, fundada em 1906, normalizou a produção de componentes elétricos e eletrônicos na indústria para o mundo inteiro. A ISO, Organização Internacional de Normalização, ela foi fundada em 1946 e suas normas atingem vários setores: mecânica, agricultura, transporte, química e construção civil. A ISO está presente em mais de 100 países, inclusive no Brasil. Também existem organizações regionais. Uma que o Brasil faz parte é a Associação Mercosul de Normalização. O Brasil tem sua própria Associação de Normalização Técnica, que é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas a ABNT é o tema da nossa próxima aula. Daqui a uma semana eu vou estar colocando mais um vídeo sobre a ABNT, os órgãos ligados à ABNT, como a ABNT classifica suas normas e o objetivo da ABNT. Espero que você se inscreva no meu canal. Se você
ainda não se inscreveu, se inscreve e compartilha no Facebook para outras pessoas que se interessam pela área. Eu já tenho 2 aulas, essa é a terceira, e na próxima aula eu vou fazer uma aula ainda bem melhor do que essa, vai ser sobre a ABNT. Se você gostou, curte, se você gostou também compartilha e não se inscreve, o mais importante é se inscrever no canal. Desde já eu agradeço e até a próxima aula, valeu!